O segundo ponto é que São Paulo não é São Bernardo. Nós estamos sendo governados pelo PSDB. Eles dizem que é há 16 anos, mas nós achamos que é bem mais do que 16 anos. Se nós considerarmos que a origem do PSDB vem lá de uma ala do PMDB, que tinha outra vocação e que depois acabou formando o PSDB. Em governos conservadores, centralizados e autoritários, como é o caso, e eu estou afirmando que o governo de José Serra, de Geraldo Alckmin, são governos conservadores, centralizadores e autoritários, isso é Carlos Neder que está afirmando, e cada um aqui pode ter uma opinião. O que acontece? Os movimentos não são incentivados, os sindicatos não são apoiados, eles são criminalizados. É como se fosse um crime você se organizar de forma autônoma para pressionar, para exigir, para reivindicar, dado que eu fui eleito para fazer por vocês. Reprime as lutas e faz com que a pressão social por direitos seja vista como algo que não contribui, mas que cria balbúrdia, confusão e cria dificuldades para quem está governando. Prioriza o diálogo e o entendimento com entidades que dependem de verbas públicas. Eu prefiro conversar com a sua entidade, que é registrada em cartório, que tem presidente, secretário, tesoureiro e que recebe dinheiro de um convênio comigo, porque eu sei que você vai até um certo ponto, porque a partir de então eu corto esse convênio e quero ver o que você vai fazer comigo. É muito diferente você dialogar com uma entidade bem comportada nesse sentido, do que você dialogar com pessoas que estão sofridas numa área de risco, correndo risco à leptospirose, correndo risco às inundações, de perder todo o seu patrimônio, e às vezes no desespero, chegar e falar assim, olha, eu não tenho entidade, não tenho associação, não temos sede, mas nós estamos aqui e a gente quer ser recebido como cidadãos. Então, esta é a questão de como é que se dá a relação e os valores que os governos têm e o parlamento tem no diálogo com a sociedade. Atua para enfraquecer os movimentos populares, sindicais, e não aceita a ideia desses novos movimentos sociais. Dificulta a existência de congressos, fóruns, conselhos populares independentes. Eu estou mentindo? Não. Por que a conferência de saúde mental foi feita em São Bernardo do Campo? Porque São Paulo não tinha lugar para fazer essa conferência? Ou porque não houve interesse do governo estadual de permitir a organização do movimento de saúde mental e foi obrigado que São Bernardo sediasse aqui para que São Paulo não passasse a vergonha de não ter feito a etapa estadual da Conferência Nacional de Saúde Mental. Próximo. Estou falando do governo do estado de São Paulo. Desrespeita, no que diz respeito aqui à participação eleitoral, à Assembleia Legislativa. Minha colega deputada Ana do Carmo, não sei se aqui ainda está, sabe perfeitamente qual é a realidade de ser hoje um deputado na Assembleia Legislativa. Ou bem, você é um deputado que mama nas tetas do governo e vive de verbas públicas, da ocupação de cargos no Poder Executivo, onde você não vota de acordo com a sua consciência, você não vota de acordo com os compromissos que você assumiu nas ruas, você não vota de acordo com o programa do seu partido, você vota de acordo com os benefícios que você, o seu mandato, ou aquele grupo de interesse que você representa, terão em função de estar mais próximo do Poder Executivo. Então, nós precisamos rediscutir para que serve a Assembleia Legislativa de São Paulo, para que servem os deputados estaduais em São Paulo. No caso do Partido dos Trabalhadores, mesmo tendo aumentado a nossa bancada de 20 para 24 deputados estaduais, nós não temos a mínima chance de implantar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar alguma coisa que seja séria, que diga a respeito como é que o dinheiro público está sendo utilizado no estado de São Paulo. Reforça na população a ideia de que só quem foi eleito tem legitimidade para exercer o poder. Partidariza a relação com a sociedade civil.
usa as verbas públicas para cooptar lideranças e atrelar os movimentos e entidades ao governo. O preenchimento de cargos se dá orientado pela lógica da política de governabilidade institucional, a política do toma lá, dá cá. Não é uma questão fácil de ser resolvida. Eu trabalhei com a Luísa Erondina. A Luísa Erondina é uma pessoa sabidamente séria e quase foi tirada do cargo de prefeita, e o nosso companheiro doutor Maurício era prefeito à época também, se não fosse uma mobilização da sociedade civil, cercando a Câmara Municipal, indo para cima do Tribunal de Contas do município, eles teriam caçado pela primeira vez na cidade de São Paulo uma pessoa, exatamente uma pessoa honesta, que era a prefeita Luísa Erondina. Por quê? Porque ela não aceitava comprar os vereadores na Câmara para poder ter uma maioria estável, onde o cara votasse no que ela queria, independente do projeto, do seu mérito ou do seu conteúdo. E não estou falando que ela é perfeita, não, porque todo mundo está sujeito a cometer erros. Eu praticamente fui demitido pela Luísa Erondina. Eu era secretário de saúde, Luiz, e o que aconteceu? Teve um congelamento de verbas, contingenciamento de verba, contingenciamento, porque não ia ter condição de gastar o orçamento como estava previsto, porque o que a Câmara autorizou não ia ter disponibilidade no caixa. E aí ela teve que fazer um corte de orçamento, inclusive na área da saúde. O que o Conselho Municipal de Saúde fez? Alugou ônibus e foi lá para a sala dela, lá no Parque de Ibirapuera. E o que ela achou que tinha acontecido? Que o secretário dela, eu, tinha incentivado o pessoal a alugar ônibus para ir lá pressioná-la. Isso é coisa do Néder. O Néder está com a ideia lá da década de 70, 80, então ele mandou o pessoal vir aqui para bater boca com a gente. Aí, a Luísa Erondina, que era corajosa, desceu e foi conversar com o povo. Que nem o Luiz Marinho faz, desce aqui, vai conversar com vocês. Ela foi lá conversar com o povo. Aí ela virou para a dona Zulmira, liderança do Jardim Nordeste, felizmente viva ainda hoje, e falou assim: mas vocês vêm aqui, vocês sabem a dificuldade que nós estamos tendo para governar, depois do governo do Jânio Quadros, com toda essa dificuldade, vocês vêm aqui para me pressionar? Aí a Zulmira pôs a mão na cintura e falou: mas foi você que ensinou a gente a fazer isso? É lógico, foi você que ensinou a gente a fazer isso. Nós enfrentamos juntos a ditadura militar, nós enfrentamos governos conservadores, nós aprendemos a organizar a luta, de colocar a autoridade em cima de caminhão de som para ter que responder, e agora num governo nosso a gente vai reagir mal porque as pessoas se organizaram? Não, vamos conversar. Aí a Luísa Erondina mandou o Zé Eduardo Martins Cardoso, que era secretário de governo e hoje é ministro da Justiça, e conversar com o Eduardo Jorge e falar: Eduardo, a Luísa quer que você volte a ser secretário de saúde. Porque o Eduardo tinha saído da secretaria para ser deputado federal e eu assumi como secretário. Aí o Eduardo perguntou: por que, Luísa? Já não está mais no PT, como a Luísa também não está. Aí a resposta foi do Zé Eduardo: porque a Luísa está chateada porque está tendo uma reação na saúde por causa do contingenciamento de verba e do congelamento das verbas. Aí o Eduardo Jorge falou o seguinte: bom, mas se a razão é essa, fala para a Luísa que eu não aceito voltar, porque o Néder está certo. Isso aí não é coisa que o secretário manda fazer. Isso é coisa que o movimento tem liberdade, tem autonomia para poder levar adiante. Hoje, eu e a Luísa tomamos cerveja, a gente conversa sobre isso, cai na risada, mas naquele momento foi um momento difícil. Mas é um aprendizado para todos nós. Veja que mesmo governos de esquerda, com pessoas que têm toda uma trajetória na luta popular, num momento de tensão, de crise, às vezes você acaba agindo de uma maneira muito mais condicionada pelo lado emocional do que pelo lado racional. Às vezes é preferível dar um tempo, conversar com calma, analisar e perceber. Quem sabe se aqueles que estão vindo aqui não estão vindo porque tem alguma razão que eu não percebi. Ou talvez falte a eles algumas informações que cabe a mim passar. Então eu acho que quanto mais o governo democratizar as informações, mais nós temos condição de que a participação seja séria, respeitosa, mas que seja feita com profundidade. Bom, leis e orçamentos impostos, ausência de transparência, bloqueio à cidadania ativa. Estou falando do governo do Estado. Vamos correr um pouquinho? Do ponto de vista da participação social, eles não admitem conselho de gestão compartilhada. Exemplo, Roberto Gouveia, vocês já devem ter ouvido falar, trancou matrícula na Faculdade de Medicina comigo, na década de 70,
Roberto e eu trancamos matrícula em 1976 para ir ajudar a organizar o movimento de saúde da Zona Leste. Foi quando a gente conheceu a Nilza, quando a gente conheceu o Luiz Marinho, que era jovenzinho, né? E a gente já estava na faculdade lá e trancando matrícula. Mas foi o momento em que a gente começou a se organizar também na Zona Leste de São Paulo para colaborar com o fundo de greve de vocês aqui. Porque enquanto o pessoal estava fazendo greve aqui, no estádio, na cidade, com toda a repercussão que o sindicato trouxe para um novo sindicalismo, uma nova cultura política no país, a gente estava lá. Então, o Roberto apresentou o projeto dos conselhos gestores para a área da saúde. Sabe o que aconteceu? O Geraldo Alckmin vetou. Aí a Assembleia Legislativa derrubou o veto. Sabe o que o José Serra fez? Entrou com uma ação de declaração de inconstitucionalidade para que as unidades estaduais não tenham conselhos gestores. Então, se você vai hoje numa unidade de saúde da prefeitura, ela tem um conselho gestor. Se você vai numa unidade do governo do estado, não tem conselho gestor. Sabe por quê? Porque o Alckmin vetou e porque o Serra entrou com uma ação que está lá no Supremo Tribunal Federal para que não tenha conselho gestor para o funcionamento das unidades de saúde. As normas são impostas, os conselhos estaduais só existem, mas não são voltados à democratização e acabam tendo uma existência burocrática. Próximo. Eles bloqueiam, então, a participação efetiva da população, falta transparência nas decisões, ninguém nunca ouviu falar o governo do estado fazendo plano plurianual, LDO, lei orgânica, lei do orçamento anual, orçamentário anual, com participação da população. Isso não existe, para eles não existe. Impera a lógica da governabilidade e dessa política de loteamento de cargos. Próximo. Portanto, não priorizam a realização de concursos públicos, não incentivam e não apoiam a realização das conferências e as organizações sociais não aceitam o controle público e social. Organizações sociais aqui que eu estou falando não são vocês, não. São aquelas entidades privadas qualificadas pela Lei 846 como organizações sociais e que no estado de São Paulo estão crescentemente assumindo a gestão na área da saúde, da educação, da cultura, sem fazer concurso público, sem fazer licitação e sem que você tenha controle de como é que eles estão funcionando, embora eles funcionem com verbas públicas. Então, veja a diferença de um governo que age aqui apostando na organização da população e fortalecendo a ideia da gestão pública e de um governo estadual que privatiza o orçamento público e impede que a população fiscalize o seu uso. Próximo. Nesta nova proposta para São Paulo, eu me espelhei no que vocês estão fazendo aqui e vou falar rapidamente, ó. O que nós poderíamos ter no estado de São Paulo, se a gente souber aproveitar bem o que vocês estão fazendo aqui? Um governo democrático, descentralizado, solidário e participativo também no plano estadual, que respeite e fortaleça os movimentos, que seja solidário com os municípios. Pergunta para o prefeito Luiz Marinho quanto que o governo do estado de São Paulo está pagando da conta da saúde no município. Ou quanto que eles estão repassando. Na cidade de São Paulo, Luiz Marinho, 27% do que se gasta em saúde vem do governo federal. Do governo estadual vem 0,56%. Esta é a contribuição do governo do estado de São Paulo no financiamento da saúde na cidade de São Paulo. E aqui não deve ser muito diferente. Então, eles não são solidários com os municípios e não participam do financiamento das políticas públicas. Nós queremos um governo do estado que compreenda a importância da integração das políticas públicas, que defenda e que apoie a realização de encontros, congressos, conferências e a participação da população nesses colegiados de gestão.